Olá, bem-vindos aos Momentos Doces e Salgados. Eu sou a Célia e agora que estamos a entrar na época do morango, eu trago-vos aqui uma receita de semifrio de morango maravilhosa. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. Para a base do meu semifrio, que é em bolo, vou usar 55 gramas de farinha de trigo tipo 55 sem fermento, 75 gramas de açúcar, 2 ovos inteiros, uma colher de café de fermento, 20 gramas de miolo de amêndoa moído e depois para o nosso recheio e cobertura tenho aqui 8 folhas de gelatina incolor, 2 pacotes de natas de 200 ml cada, 600 gramas de morangos, 200 gramas de açúcar e vou usar sumo de um limão. Para este meu semifrio agora já tenho aqui uma forma de fundo amovível de 24 cm de diâmetro, já coloquei papel vegetal no fundo, untei com manteiga e polvilhei com farinha. Aqui vou cozer primeiro a base do meu bolo e depois também esta forma vai servir para fazermos o nosso semifrio. Vamos começar por fazer a base do nosso bolo ou do nosso semifrio. Aqui vou colocar os 2 ovos e os 75 gramas de açúcar. E vamos bater muito bem até obtermos um creme bem volumoso e esbranquiçado. Aqui está, já temos aqui um creme bem volumoso e esbranquiçado. Vamos agora adicionar a farinha peneirada. Podemos adicionar já o fermento em pó. Vamos agora envolver assim delicadamente. Entretanto, também já podemos adicionar o miolo da amêndoa triturado. Entretanto, já liguei o meu forno a pré-aquecer a 180 graus com as duas resistências ligadas. Como podem ver, esta receitinha até é muito simples e rápida de fazer. Aqui está, já temos aqui a nossa massa bem envolvida. E a nossa forma também já preparada, vamos colocar a massa. Aqui a amêndoa também vai dar alguma crocância aqui à nossa base. Vamos alisar para ficar a massa mais uniforme. Já está a nossa massa pronta a levar ao forno pré-aquecida a 180 graus com as duas resistências ligadas por aproximadamente 10 a 15 minutos. Mas ao fim de 10 minutos vão ver, se ele estiver cozido vão retirar do forno. Enquanto o nosso bolo coze, vamos aqui às 8 folhas de gelatina incolor, vamos cortar ao meio e vamos demolhar em água fria. Vamos reservar. Eu tinha aqui os 600 gramas de morangos, que eu já retirei para aqui 3, porque eles como são grandes, é uma média de 100 gramas. Estes 3 morangos grandes, que são os 100 gramas, vamos reservar, que é para depois cortarmos em fatias bem fininhas para colocar em redor da nossa forma no nosso semifrio. Agora, sobrou-me aqui 500 gramas, que eu vou arranjar, vou aqui retirar o pezinho, cortamos em pequenos pedaços para um copo, para depois triturar. Eu lavei bem os meus morangos. Estes morangos são bem grandes e bem vermelhos. Têm mesmo cheirinho a morango, são maravilhosos. Tenho aqui o meu limão, vou agora espremer. Vou espremer aqui o sumo para adicionar. Estes meus limões são de casca dura. Vai melhor assim. Vou coar para não irem sementes. Juntamos os 200 gramas de açúcar e agora vamos triturar muito bem até formarmos um creme. Eu vou usar a minha varinha mágica, mas podem usar um liquidificador. Quando já tivermos assim obtido um creme todo bem batido e sem pedacinhos de morango, vamos agora retirar a nossa varinha mágica. Aqui num tachinho vamos colocar mais ou menos um quarto deste creme anterior
Vamos lá agora adicionar a gelatina escorrida. E vamos levar agora ao lume até derreter. Agora vamos mexendo a gelatina até ela derreter. Quando estiver completamente derretida, vamos desligar. Agora este preparado da gelatina vamos adicionar ao creme anterior. Agora mexemos bem e vamos deixar arrefecer. Enquanto fizemos o creme anterior, o meu bolo já cozeu. Eu deixei no meu forno, 12 minutos para ficar assim douradinho e bem cozido. Agora vamos deixá-lo aqui arrefecer um pouco, enquanto vamos bater as natas. Aqui está. Vou agora aqui ajudar a descolar um pouco do lado. Vamos retirar o aro. Retiramos o papel vegetal e assim arrefece mais rápido em cima da grelha. Agora vamos bater as natas. Tenho aqui os meus 2 pacotes de natas. Estão bem fresquinhas. Devemos sempre bater as nossas natas bem fresquinhas. Agora vamos bater muito bem, então até as nossas natas ficarem bem batidas. Quando as natas já estiverem assim bem batidas, vamos agora buscar o nosso creme que eu coloquei no meu frigorífico para ficar bem fresquinho. Agora já tenho aqui o meu creme que está frio. Eu coloquei no frigorífico porque assim também arrefece mais rápido. Vamos adicionando aos poucos uma parte deste creme. Vamos guardar 1/4 deste creme para depois para a cobertura final. Vamos então adicionando aos poucos. Envolvemos assim, delicadamente, para as nossas natas ficarem assim bem fofinhas, tipo de uma mousse. Eu vou adicionar mais um pouco. Este creme agora parece que está líquido, mas ele contém as gelatinas incolor, que depois também vão dar alguma firmeza aqui às nossas natas. Vou adicionar mais um pouco. Então este restante vou reservar no frigorífico para depois para a cobertura. Vamos assim, mexendo sempre de baixo para cima, até ficar todo o creme com uma cor uniforme. Ele já está a ficar todo bem rosadinho. Este creme fica muito bonito e muito volumoso. Parece mesmo uma mousse de morango. Agora reservamos no frigorífico até prepararmos o nosso aro ou a nossa forma para colocarmos o nosso semifrio. Aqui está o meu bolo, até o virei ao contrário para ele arrefecer mais rápido. Ele já está bem frio. Como podem ver, ele nem murchou, está ótimo. Eu vou fazer este meu semifrio só com o aro que eu usei para fazer o meu bolo. Este tamanho então é o tamanho 24 e o prato, este prato tem assim um rebordozinho, é o tamanho adequado. Usam assim um prato que dê para colocar o vosso aro. Então, este aro eu vou untar-se com um pouquinho de manteiga, que é para depois colar o morango. Neste caso eu vou cortar os meus morangos em fatias finas para colar aqui nas laterais da forma. Untamos assim, ligeiramente com manteiga. Aqui está. Agora coloco no prato de servir a base do bolo. Agora é normal, o nosso bolo acaba sempre por diminuir um pouco em relação à nossa forma. E agora os morangos vou cortar então em fatias finas. Retiramos aqui as pontas do morango e vamos fatiá-los. Agora vamos à montagem do nosso semifrio. Como eu já vos disse, o nosso bolo acaba por ficar sempre um pouquinho ligeiramente afastado das laterais da forma. Vamos colocar os morangos, vamos colar à forma. Vamos começar por colocar sempre esta parte mais bonita para fora, porque é o que se vai ver depois no nosso semifrio. Neste caso, estes acabamos por colocar assim.
Aqui está, já com todos os morangos colocados, como podem ver, estão assim bem bonitinhos. Vamos agora colocar o creme que tínhamos no frigorífico. Este creme parece mesmo uma mousse, está ótimo, maravilhoso. Agora alisamos, para ele ficar todo bem uniforme. Já com o recheio todo bem lisinho, vamos colocar o restante de creme que tínhamos reservado e vamos cobrir. Nós vamos colocá-lo nesta fase porque este creme, como já tem gelatina, se nós deixarmos para depois do nosso semifrio solidificar, ele vai solidificar também. Então temos que colocar antes de levar ao frio. Colocamos então toda a cobertura. Estando então a cobertura colocada, vamos agora colocar uma película aderente e vamos levar ao frigorífico durante mais ou menos 4 a 6 horas até o nosso semifrio ficar bem solidificado. Se for possível, podem fazer no dia anterior, que assim vai ter mais tempo para solidificar. Aqui está a minha sobremesa. Vou retirar a película aderente. Como podem ver, ela já está bem solidificada, está ótima. Eu agora vou-lhe retirar o aro. Eu gosto de ajudar sempre com uma faquinha aqui a escolar, para ele não partir. Vamos agora tentar abrir o aro com cuidado. Já está aqui o moranguinho a querer vir agarrado. Vamos tentar não o danificar. Acho que está lindíssimo. Está maravilhoso. Como podem ver assim os moranguinhos de lado. Ficou mesmo bonito. Agora podemos decorar assim com 2 moranguinhos inteiros. Isto aqui já é ao gosto de cada um. Eu vou colocar só 2 moranguinhos assim com o pé e uma folhinha de hortelã. Vai sempre bem aqui um verdinho. Acho que está uma sobremesa lindíssima, ótima, digna agora do dia da Páscoa, até nem só para um dia assim bem quentinho, quando a gente gosta de receber a nossa família em casa e os nossos amigos. Esta sobremesa, como vocês puderam ver, a parte de dentro é à base de mousse de morango. É uma sobremesa agora mesmo bem fresquinha, nesta altura que temos agora os morangos a começarem a vir, e acabam por também agora começam a ficar até mais baratos, por isso a sobremesa também não fica assim uma sobremesa muito cara. Eu tenho a certeza que se vocês experimentarem vão adorar. Espero então que tenham gostado desta minha nova sobremesa. Subscrevam o nosso canal, partilhem esta receita com os vossos amigos e familiares, visitem as nossas redes sociais, deixem um like, beijinhos, até à próxima.